Os portos são essenciais para a economia de qualquer país. Eles estimulam o desenvolvimento, proporcionam geração de renda e podem transformar realidades direta ou indiretamente. Mas será que esse poder econômico está chegando na mão das mulheres? É isso que a gente vai falar nesse episódio do Lendárias e Portuárias. E lá nos estúdios do Juicy Hub com a Ludmila Rossi estão Luciana Guerrizi, gerente sênior de Relações Institucionais da DP World, e Rose Facina, que foi a primeira mulher a presidir o Sindicam. Obrigada, Flávia Saad. Estamos aqui na segunda temporada do Lendárias e Portuárias, chegando aqui ao fim dessa temporada que, sem dúvida, já está deixando um gostinho de quero mais. E antes de começar aqui, eu quero lembrar você para deixar o seu like aqui, se você estiver vendo pelo YouTube, se você estiver vendo aí pela sua plataforma favorita, manda para alguém esse episódio, manda para aquela mulher que está aí naquela fase de transição de carreira, ou naquela fase de definição vocacional, ou é curiosa sobre o setor portuário. Esse podcast, esse conteúdo pode atender aí a várias expectativas diferentes de mulheres incríveis que querem se tornar protagonistas no setor portuário e que querem fazer parte dele. Eu tô muito honrada de estar aqui hoje, gente. Eu vou contar por quê. Primeiro que eu tô com duas mulheres super especiais. Só que uma delas, a história é a seguinte. Quando escrevi a primeira versão do projeto Lendárias e Portuárias, lá na primeira temporada que vocês acompanharam, eu listei o nome de um monte de mulheres para colocar no projeto cultural que a gente desenvolveu. E o nome, Luciana Guerrizi, ou Guerrizi, estava lá desde o começo do ano de 2023, minha gente. Estou aqui hoje realizando um sonho de gravar com elas e com a Lu na mesa, gente. Vocês imaginam o que vai sair desse episódio? Porque as expectativas já começam lá em cima. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada, Lud. Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui, né? A gente hoje está falando e respondendo, querendo responder uma pergunta, que eu acho que não é uma pergunta que não é fácil de responder, que é se o poder econômico do setor portuário chega na mão das mulheres. Acho que é uma pergunta que toca aqui a todas nós, né? E eu queria relembrar você que está assistindo aqui o Lendárias e Portuárias que esse é um conteúdo justamente para falar de gênero e porto. Afinal, a gente está falando de uma das verticais econômicas mais importantes do nosso país. Quem quer começar respondendo essa pergunta? Se o poder econômico chega na mão das mulheres? Ela olhou para mim. Deixa a bola quicando. Boa. Então, primeiramente, obrigada pelo convite. Eu é que me sinto honrada de estar aqui. E nós, né, Rose, porque lenda, né? Lembro que minha mãe contava, olha, lenda, Marie Curie, né? Então, assim, nunca a Luciana Guerrizi, mas sempre quem inventou a injeção, a vacina, ou sei lá quem, né? Não nós, né? Mas eu me sinto honrada por isso. E eu não vim logo na sua lendária e portuária, porque quando você fez a lista, provavelmente você fez por ordem alfabética. E o L tá lá, tá no meio. Não é verdade, ela tá sendo humilde, gente. Ela tá sendo humilde. Então, mas eu espero a minha vez, sempre eu espero. Muito bom. Tinha o nome dela, tinha o nome da Jaqueline, que tava na primeira temporada. Óbvio que a gente foi descobrindo mulheres, mas o dela já estava lá, tá, minha gente? Então, e não foi em ordem alfabética. E assim, pra quem tá me ouvindo, principalmente, eu gostaria de me autodescrever. Eu sou branca, tenho estatura média, tenho um cabelo louro e... Quer dizer, louro porque ele tá branco, né? Então a gente já... o tempo vai levando a gente pra isso. Eles não envelhecem, elas ficam loiras. De jeito nenhum, ficam loiras. Eu tô na minha melhor idade de cabelo, né? Loira e tem estatura média e tal, enfim, cabelo loiro curto. É isso, eu acho que tá bom, né? Tá ótimo. Tá, então está vestido aí com uma blusa preta, super elegante, super estilosa. Polo, tá, com gente? O logozinho da empresa que eu trabalho hoje, que é a DP World e... Que é a patrocinadora aqui. Então, ó, já que você é RI, que é Relações Institucionais na DP World, já fala pra todo mundo lá do institucional, do corporativo, nosso muito obrigada. Eu tenho certeza que a audiência também pode deixar um comentário aqui dizendo muito obrigada, DP World, porque realmente uma empresa muito corajosa, né? Porque o setor portuário teve um pouco de dificuldade de começar a falar de gênero de uma forma tão escancarada. É verdade, né? Mas depois que eu responder a tua primeira pergunta, eu faço questão de falar um pouco do nosso programa
programa para elas, que é o que a gente faz lá, e que me chamou muita atenção, até porque eu já conheci esse programa antes de estar na empresa. Então, respondendo a tua pergunta, se o poder econômico chega na mão da mulher, né, o poder econômico do setor. Resultante do setor portuário. Então, a gente tem 3 camadas de poder econômico, o direto, o indireto e o efeito renda. Perfeito. Chega, só que só chega a 17%. Perfeito. Então, 83% desse efeito, desse poder econômico, ainda é uma oportunidade, eu não digo que não está, mas é uma oportunidade para que as mulheres alcancem. Por que 17%? Porque recentes pesquisas concluem que só 17%, em média, é o número de mulheres no setor portuário. Então, diretamente, perfeito, o poder econômico, o resultante econômico do setor portuário chega nas mãos das mulheres diretamente. Então, indiretamente através do familiar, seja o pai, seja o marido, o filho, e indireto aquele consultório dentário, o médico, perfeito, a moça que vende pipoca na escadaria ali da alfândega quando a gente vai pegar a lancha, o carrinho de pastel, enfim, a padaria. Então, economia local economia como um todo, local, né? Sim, perfeito. Sim. E esse é o efeito renda. Então, a sua resposta seria sim, mas com uma oportunidade gigante ainda. E você sabe que você já deu uma resposta melhor do que a inteligência artificial, né? O que não me surpreende nem um pouco, né? Porque a primeira coisa que eu fiz foi perguntar. Essa é uma pergunta que não é fácil de responder. Então, eu fui lá no Claude, né, que é a inteligência artificial que eu uso, e fiz a mesma pergunta. E eu vi que meio a inteligência artificial pangou. Aí respondeu assim, né? Olha, quando aí começa olha, né? Quando ela dá aquela enrolada, o poder econômico chega na mão das mulheres através de comércios locais, restaurantes locais. Ele deu uma volta, né, para responder essa pergunta. E a resposta foi não chega. Então eu falei assim, não é possível, né? Foi uma resposta meio assim, não fiquei feliz com a resposta. Então eu estou aqui perguntando para a fonte. E você, Rose, como você responde essa pergunta? Chega ou não chega? Primeiro, boa tarde, né? É uma felicidade estar aqui com vocês hoje, principalmente com a Luciana. Ela falou que não era para a gente falar amiga de tanto tempo, que dá aquela impressão, né, de idade, mas não é. Nós nos conhecemos até nos meios acadêmicos, antes de ser da área portuária. Então, é uma honra mesmo. Eu acho que tem chegado, mas não na maneira que deveria chegar, né? E uma das coisas que eu presto muita atenção, principalmente na observação mesmo, que tem muitas mulheres, mas elas estão sempre de coadjuvante, né? Existe uma lacuna mesmo de autoridade, como se nós ainda não fôssemos capazes ou inteligentes suficientes para poder assumir esse protagonismo. Né, lembrando, né, depois que eu vi essa pergunta, eu comecei a pensar, né, a gente não tinha refletido muito sobre isso, mas comecei a pensar, e aí pensei nas associações, principalmente, né, que levam as empresas, né, tem essa coisa de levar as empresas e enfim, todos os presidentes hoje são homens, sabendo-se que sempre logo abaixo é uma mulher. E não me surpreenderia se essas mulheres ainda estiverem escrevendo todo o material que eles vão apresentar. Então, esse tipo de coisa acontece muito no setor portuário, nas associações, nas instituições. Ainda não alcançamos, né? Já foi provado que somos inteligentes o suficiente. Temos mais cursos de formação, inclusive, muito melhor hoje que os homens, né? E ainda estão devendo esse protagonismo. E é super interessante isso, né? Porque, assim, algo que apareceu muito aqui na primeira temporada, apareceu muito na segunda, é o quanto as mulheres desse setor estudam. Eu sei que, na média, né, as mulheres buscam mais, né, estudo, aprofundamento, extensões, né, de acadêmicas, né, mas
No setor portuário é muito impressionante. Todas estão assim, porque eu fiz não sei o que em Valência, porque eu não fiz não sei o que no Panamá, porque eu fui atrás de tal coisa, né? Então, é ultra impactante. E muitas do setor começaram no setor, por exemplo, direito e foram fazer após o mestrado e etc., no setor portuário, né? Então, a barreira de entrada de formação, ela não é tão determinante, né? Então, isso é uma coisa que me chama muito a atenção. Então, assim, você mulher, que aí se formou em direito, se formou em engenharia, né? E para e pensa assim, putz, no Porto tem grana, tem oportunidade, tem espaço para ocupar, saiba que isso não é uma barreira de entrada, né? Não é barreira, tá, gente? Então, é muito verdade, assim, eu concordo muito, assim, com a sua visão, porque eu vejo muito as mulheres nesse papel de ser essa inteligência expandida, né, dos homens, mas não colocam igual o trabalho de escola, né, não assinam o trabalho, né, assim, elas fazem o trabalho por alguém, alguém assina e assume essa posição de poder, né. É triste, né, gente? Eu ainda bem que foi a Rose que falou, né? Que é pra não dizer que eu tô criando caso, mas é isso mesmo. Eu vou falar uma coisa que a Lu falou assim, hoje eu não discordo, eu só faço amizade, tá? Vou falar que ela falou que a gente deu muita risada aqui no estúdio. É porque, assim, eu nunca tive medo, e talvez seja por isso que eu seja uma das escolhidas pra falar, nunca tive medo de trazer algum tipo de polêmica, porque quando você concorda muito, você fica na mesmice. Então, ao longo da minha vida profissional, eu sempre fui uma pessoa que desafiei e sempre coloquei um pouco de polêmica para que a gente pudesse discutir assuntos importantes como esse. Perfeito. Só que eu fui muito polêmica, então agora eu acho que eu passei da idade de ser polêmica, agora não quero mais, mas ela está correta. Em falar sobre a representatividade do homem com o poder de comando e da mulher não assinar embaixo, e realmente é isso. E me assustou muito numa dos vários eventos que nós tivemos em Brasília durante o ano passado, num deles num aniversário, o presidente de uma associação falou o seguinte, primeiramente, eu vou agradecer aqui as mulheres, e principalmente a minha mulher, que sempre esteve atrás de mim, aquelas que estão nos apoiando embaixo, e que estão sempre ao nosso lado. Ele não falou jamais em cima. E nem no lugar dele, né? Nunca no lugar dele. Né? Então, em cima e no lugar dele, nunca. Então, às vezes o homem até quer fazer uma gracinha, dizendo, não, eu tô aqui apoiando a mulher, mas ele mal sabe a mensagem subliminar e o viés inconsciente do discurso dele. Perfeito. E quando você falou de mais qualificação, é verdade, a McKinsey tem esse estudo, a mulher é mais qualificada que o homem, mas ela ocupa um número menor de vagas de trabalho. E, conforme ela vai crescendo o nível de importância do cargo, é menor ainda. Então, 17% no Brasil, que a gente teve há tão pouco tempo, esse dado, graças a uma pesquisa que foi feita entre a ANTAC, um acordo, né? Foi um memorando de entendimento que foi feito entre a UISTA Brasil e a ANTAC. Porque a gente não sabia quanto que era isso no Brasil. Podia ser 20, podia ser 30, podia ser nada. E isso é o total. Não são mulheres em cargo de comando. Não existe mulher. Se ou você vê uma ou outra, que você vê um nome. E às vezes existe uma falsa impressão de que as empresas se dão conta dessa política e dessa questão da equidade de gênero. Então se faz uma política muito rasa. Vou colocar uma mulher aqui, porque aí a Ludmilla, por exemplo, não vai falar que não tem mulher no board. Só para a Ludmilla não falar, mas que na verdade você continua sendo interrompida, você continua sendo... Então, assim, existe uma distância entre aquilo que é realmente verdade e daquilo que realmente é feito para que a mulher possa ocupar, eu não vou falar espaço de fala, não, é espaço mesmo, né? Estar ali, porque do mesmo jeito que meus colegas, eles têm muita sensibilidade com os seus amigos,
Sim. que são pais de família, Uhum. nós mulheres também somos mãe de família. Sim, Né? exatamente. Então, assim, uma A mulher é economia do menos cuidado, coitada. exato. Uma mulher né? é menos coitada ao ficar desempregada do que um homem. É, exatamente. Mas olha, Porque ela já tem o que fazer, né? Em tese. Nossa, ela já tem o que tese. fazer. Porque a economia do cuidado sempre recai sobre as Exato. mulheres. Independente de elas terem habilidade, talento ou vontade, é né? Assim. Você sabe que eu queria pegar aqui uma fala da Luciana a respeito do viés inconsciente, como pega nós mesmos, as Uhum, mulheres, né? verdade. Eu vou contar um episódio que eu me lamento o tempo todo. De vez em quando a gente fala, nossa, por que eu fiz isso? Fiz uma viagem num porto, né, fora, e a Flávia Takafashi, que é diretora da ANTAC, a primeira diretora da ANTAC, né, e eu já estava na viagem querendo fazer amizade com ela, eu me aproximei, e aí eu falei, você tem filhos? Tenho pequenos. Aí eu falei com ela, quem que fica com eles quando você viaja? Uhum. Meu, o que foi isso? Eu nunca perguntei para homem nenhum Exatamente. com quem fica seus filhos quando você viaja. Exatamente. Depois eu falei, gente, eu fui pega, porque o viés inconsciente, ele tá. A minha geração, a gente tratou muito mal essa questão da mulher no trabalho, né? E hoje, por mais que você leia, que você veja a representação, nós, enquanto mães, inclusive, reforçamos, às vezes, alguns padrões que levam a esse pensamento, né? Que coisa é essa? É brilhante isso, porque se eu não me engano, foi talvez um dos episódios do começo dessa temporada. Eu estava conversando com a Patrícia Brentano e com a Núria Bianco exatamente sobre isso. Que assim, o quanto às vezes a gente herda, né, esses vieses das nossas mães, né, assim. E, cara, a gente não tem que herdar. A gente às vezes só vai no automático, mas por que eu tô pensando assim? Por que eu tô julgando aquela outra mulher? É uma opinião minha ou é a opinião da minha mãe, né? Que cresceu num outro contexto, numa outra geração, num outro cenário, né? Então, a gente também tem que se distanciar dessas coisas. E é muito bonito, Rose, o que você fez aqui, porque a gente assumir que não. em muitos momentos a gente, sei lá, nos últimos 5, nos últimos 10, nos últimos 20 anos, né, pode ter sido machista. Pode ter usado muitas coisas que agora, a gente só só não fazendo aprendeu. essa referência, a Flávia foi tão gentil, educada, que muitas vezes as mulheres também não são, né? Perfeito. Porque a sororidade está aí, Sim. provando que, né, não existe. Sim. E ela me respondeu delicadamente e tal. Eu depois fiz a minha culpa, né? Sim. Como deveria ser. Mas assim, é ótimo, porque a gente está aprendendo, né? Eu acho que é um ponto, assim, falar de gênero, eu comecei a empreender em 2001. Imagina, numa empresa de tecnologias. Eu acho que a primeira colaboradora mulher eu fui ter depois de 5 anos de empresa, 4, 5 anos de empresa, né? Então, eu também, o ambiente molda, né, gente? Mas Você fica machista, né? Tem uma coisa que assusta, porque assim, existe a pesquisa da McKinsey Sim. que aponta onde a mulher tem mais representatividade e onde tem menos. Então, Perfeito. mais representatividade é na educação e na saúde. E menos representatividade, no nosso caso, parte de infraestrutura e tecnologia. Perfeito. Ou seja, nós mulheres, estamos ensinando homens a estar muito... Nós ensinamos aquelas pessoas que ocupam, às vezes, uma parcela do nosso lugar. O que está acontecendo hoje e o que acontece sempre? Quando você coloca um assunto polêmico como esse, aí vem o inverso. Não, mas então vocês querem dominar? Não, equidade não é o que está acontecendo hoje. Equidade é um tanto para você e um tanto para mim. Então, ninguém briga e está todo mundo satisfeito. Ninguém quer ocupar espaço nenhum. Quer ocupar aquele que ainda me falta. É isso aí. Porque um bom número para você calcular como está a representatividade da mulher é a partir de 30%. A gente está com 17%. Sim. E 17% em todos os lugares. Ou seja, ainda tem que dobrar, né? Só vamos lembrar disso. Ainda tem que dobrar, né? Nem dobrar, né? Um pouquinho menos. Já vamos dobrar para reparar, né? Exatamente, um tiquinho menos. E tem os seus reparos, exatamente isso. Então, então agora, já que você é mulher, você vai ser empregada com menos esforço do que você...
Né? Então, existe aí uma tentativa de combate Sim. a essa questão e esse incentivo que a gente traz para a mulher. Né? E eu acho que daqui a algum tempo ainda vai ficar um pouquinho pior, e justamente por conta das culturas que a gente que tá assim, que a gente está enxergando Sim. vir para, né, futuramente, ideologicamente, geopoliticamente, a gente vai sentir aí uma volta. Perfeito. E que McKinsey, voltando à pesquisa, diz o seguinte: para o mundo chegar na equidade de gênero, só daqui a 69 anos. Tem alguns estudos que dizem que é mais para o ainda. Brasil. Eu quero agarrar esse otimismo aí. Para o Brasil, Mais de 138. É isso aí. Mas que bom que a gente está aqui. Aham. Porque eu já passei por muitas dificuldades em outros assuntos que outras pessoas na minha frente foram e abriram picadas. Perfeito. É isso aí. Isso É mesmo. isso aí. Né? Então, É isso aí. Mas é difícil ainda, nós ainda sofremos algum tipo de comportamento, de fala do homem, que os próprios homens não passam por isso, né? Recentemente eu fui participar de uma organização, de um evento, e eu comentei, né, e tava as pautas e tal, eu falei, no próximo evento eu gostaria de ter uma participação numa pauta que eu fui eleita a primeira presidente do sindicato em 87 anos. Ponto. Aí alguém disse assim, olha como ela está metida. Aí eu pensei assim, se um homem tivesse tido essa fala, ninguém ia falar assim, olha como ele está metido, Sim. olha como ela está metida. Como assim, né? Tudo bem, nós já sabemos, não precisa você reforçar reforçar a minha insegurança. Aham. Mas eu achei tão interessante. Nesses momentos, eu sempre me lembro de uma outra, assim, a gente fala muito, né, de lendárias, né, as mulheres icônicas. Nós tivemos aqui a vice-prefeita Renata Bravo, hoje vereadora, e muitas vezes eu tive a oportunidade de estar com ela, e nesses momentos que alguém faz esse tipo de coisa, ela sempre diz, a gente continua com a cabeça levantada e segue em frente, porque se você for parar, né, Luciana, para chamar a atenção de tudo, você fica mulher chata, aí eles vão falar, ela é uma feminista, vai dar um monte de rótulos desnecessários, você levanta Mas a você cabeça sabe e que segue. eu tenho eu nunca corrigi, se não se no meio sei lá, da reunião perguntasse alguma coisa para mim. Mas hoje eu faço mais. Hoje eu nem acho engraçado, e quando alguém fala alguma coisa muito estúpida, eu abaixo a cabeça. Meu silêncio. Meu silêncio já diz tudo, porque Isso mesmo. eu acho que já deu a época da piada. Perfeito. Não, vamos respeitar as mulheres, porque agora elas estão mandando. Né? Tipo. Mais ou menos assim. O tiozão do pavê, né? Geralmente é um tiozão do pavê, né? Assim. Não, agora a gente tem que respeitar as mulheres, porque agora. Sabe o que eu acho maluco, assim? Porque as mulheres, elas têm tanto cuidado em não se tornarem anacrônicas, justamente porque elas sempre precisam estar olhando, correndo, né? E os homens, assim, eles não percebem que eles estão anacrônicos, né? Não. Assim, que é exatamente o recorte dessa piada do tio do pavê, né, gente? Fazer piada do pavê na década de 90, né? Então, é aquela coisa que falam, o mundo tá ficando chato. Será que o mundo tá ficando chato? Eu não acho, Ou não. eu também não acho. Porque eu, para além de mulher, eu tenho outras causas. Exato. E eu sei na pele o quão difícil é isso. Então, assim, eu não acho chato, não. E é chato pra quem, né? É chato pra quem? Essa é a pergunta. Chato, mas chato para quem? Exatamente. Né? Tem muita coisa que eu não queria ter ouvido quando eu era adolescente, quando eu era jovem e até pouco tempo. Então, assim, eu acho que não tá chato, não. É isso aí. E assim, eu em 2023, eu passei 120 horas em sala de aula estudando gênero, por conta de 2 bolsas de estudo que eu ganhei em programas afirmativos. Uma pelo Santander e outra pela ExxonMobil. E assim, eu assisti cada aula. E uma das aulas que mais me marcou, assim, sério, era que falava o seguinte, né? As mulheres, por
uma série de construções sociais, elas tenderam a desenvolver um pensamento mais communal, né? Assim, mais o pensamento do comum, né? Vamos encontrar o ponto de convergência em comum, onde todo mundo esteja confortável na sala para que a decisão seja tomada, seja na família, seja no trabalho, né? É um viés que se espera esse tipo de comportamento das mulheres. Dos homens, se espera um comportamento agentic, né? Ou seja, se ele tomar decisão, se ele for assertivo, tá tudo bem. E aí a coisa mais maluca que ficou nessa aula para mim foi o seguinte: quando porque a mulher tem o direito de ser agentic, né? Ela tem. Nós temos o direito de ser agentic. Então, quando a mulher tem uma tendência a ter um comportamento agentic e ela ocupa uma posição que é desejada por um homem, a chance dessa mulher ser avaliada negativamente dentro de uma corporação é gigantesca. Então, e se bate lá no RH, né, fala assim, não, ela foi mal avaliada, e etc., e você não tiver esse olhar, ferrou, porque você vai ter um pensamento de fato extremamente enviesado. Não, ela é grosseira, ela é assertiva, ela fala o que pensa, ela me tratou mal, aí você pensa, será? Ou a sua expectativa era baseada num viés de gênero que não é uma obrigação, né? Provavelmente. E muito possivelmente o que se espera, aproveitando essa tua fala, é, em primeiro lugar, ai, desculpa, mas olha... Exatamente. Às vezes eu não peço desculpa nem quando eu tô certa, quando eu tô errada. Quando eu tô certa, então menos né? Por quê? Assim, desculpa do quê? Eu tô aqui como você. Né? Então, eu tenho muita... Rose também, porque tá aí trabalhando num setor, mas se eu não me impusesse, se eu não tivesse feito do jeito que eu fiz, talvez hoje eu não tivesse menor voz. Falando na questão da associação, e isso que você falou, você é mal avaliada. Quando eu estive diretora da ATP, eu escutei, não, mas você é tão nova, né? Tipo, pô, pra não dizer, você é mulher, tão nova, tão né? Você tinha que ser velho, homem, não sei o quê. Então você leva você carrega um peso que ele não é seu. Mas você tem que aprender que esse tipo de comentário ele não pertence a você. É isso aí. E quando você aprende que ele não te pertence, você, é isso aí. É exatamente isso. E assim, eu fiz essa provocação, né, do communal e do agentic, porque assim, quanto mais communal, mais a gente dispersa energia. Quanto mais energia a gente dispersa, mais longe do poder econômico a gente tá. É um fato isso, tá, gente? Quanto mais agentic a gente é, direta, objetiva, assertiva, né, a gente tá mais perto do poder econômico e do ciclo de poder, né? Então eu vou pegar um exemplo aqui que eu gostaria que vocês comentassem, né? Muitos eventos do setor portuário, aqui em Santos acontecem muitos, né, assim, qual a primeira coisa que você vê, né, um monte de homem, assim, na mesma posição, assim, né, com ternos escuros, né, com semblantes sérios, né, e você vê ocasionalmente uma ou duas mulheres ali, elas geralmente também estão bem sóbrias, né, então você vê que é um padrão, né? Assim, é um padrão esperado, Matrix. Né? Exatamente. Então, a gente vai construindo esse tipo de imagem e a realidade talvez não seja essa, né? Talvez seja a realidade do poder. Mas a gente vai para talvez algumas camadas abaixo, tem muita gente fazendo muitas coisas, né? E essas fotos não estão por aí, né? Então, a gente precisa chegar nessas imagens, né? Precisa criar espaços como esse, né? E a gente aqui super recomenda que as mulheres que estão no setor, a gente passou por alguns desses projetos aqui ao longo dessa segunda temporada, mas esses espaços também precisam ser fabricados, porque senão a narrativa vai ser única, né? A narrativa vai ser a foto do evento, muitas vezes organizada por homens, que os homens convidaram os seus pares e que tá meia dúzia de mulher ali, etc, por alguma razão, mas elas não estão com o microfone na mão ou com a caneta na mão, né, e a gente precisa disso. Começa você. Então, você sabe que eu tô aqui te ouvindo e pensando, ainda nessa questão do poder econômico. Na federação, nós temos um projeto que o Sindisan é apoiador, que chama Movimento Vez e Voz.
Tá bom. que é formativo mesmo, que a gente tem apoio das montadoras para as mulheres começarem a exercer as atividades, principalmente de direção de caminhão. E aí sempre muitos eventos, elas se encontram e você vê que elas ficam felicíssimas da formação, Legal. que elas saíram de um espaço para ter essa profissão. Mas, de novo, nós somos muitos, estamos nessa formação, mas elas não decidem absolutamente nada. E aí o poder de decisão, acho que está faltando muito ainda para que nós possamos nos estabelecermos mesmo e achar e sentir e, de certa forma, ocuparmos esse espaço. Então, esses movimentos onde a gente se reúne aqui, em outros espaços, que eu quero dizer, ele precisa das mulheres estarem mesmo no topo, porque a gente trabalha muito com modelo. Então, quando você está lá, que você está, né, se preparando, os modelos, na maioria, são homens. Talvez por isso que elas estejam usando o terninho e tal, porque durante toda a formação, a carreira, foi o modelo que ela encontrou. Por isso que precisa de mulheres protagonistas que não usam o tal do terninho e que, de verdade, faça com que as mulheres desejem estar naquele espaço lá. É isso mesmo. Também. Sabe por que eu não uso mais terninho? Por conta disso. Não, é porque a minha esposa me proibiu. Ela odeia terninho. É verdade. Então, onde você vai que não tem mais nenhum terno? Eu tinha uns 5, 6 terninhos. Ela pegou tudo e se desfez. Tá louca, vai usar terninho. Mas Eu falei, exatamente tá bom. porque você se inspirou, né? Não, muito, ela né? me proibiu e eu obedeço. Se Porque inspirou se ela nos falou, homens mas- todos. E aí você falou, agora é o vestimento era oficial. muito mais, era prático, olha só que beleza. Eu acho Agora não é prático. mais. E tem uma outra questão que se soma a isso. Nos ambientes, eles são tratados também para os homens. Como eles estão de terno, a temperatura é geladíssima. Então, se você não for com o terninho, você tem que levar aquela O mantinha, né, pra pôr terninho, Aí, além de atrapalhar o ambiente, ainda atrapalha o meio ambiente, né? Porque se ninguém Sim. usasse o terninho, não precisaria usar tanto ar-condicionado, não estragaria o meio ambiente. Mas, exatamente. verdade, você tem razão. Os Às vezes você vai espaços são para um masculinos. evento e aí na formação ali na chamada, você vê 20 homens de preto ou azul marinho, de sapato preto e camisa, no máximo uma gravata vermelha. Mas nesses grupos você vê essas narrativas muito, muito rasa, defendendo a mulher, Sim. ou então a criação de Equivocada, comitês para mulheres. Ou seja, sob o meu ponto... Eu não participo de comitê para mulher. Isso aí. Porque sob o meu ponto de vista, comitê para mulher é a mesma coisa quando você vai na pizzaria com seus filhos, deixa no playground, e aí você fica com os seus amigos adultos, enquanto as crianças brincam, você se alimenta. Muito bom. Então, assim, o que um comitê feminino representa para a equidade de gênero? Nada. Porque tá na bolha, né? O Porque que a mulher vai falar para a mulher sobre câncer de mama? Isso eu escuto no meu ginecologista. Sim, Sobre menopausa, também escuto. Eu quero ouvir mulher falando sobre poligonal, sobre Perfeito, capacidade, perfeito. sobre transição energética, sobre dinheiro, sobre faturamento, sobre expansão. Exatamente, né? sobre estratégia, sobre assuntos pertinentes à atividade portuária, porque elas são qualificadas para isso. Mas, Lu, você acabou de dar uma bela resposta, né, para a nossa pergunta, porque assim, enquanto a gente deixar as mulheres confinadas, né, a pauta de diversidade, né, tem muito a ver com a pauta de raça, né, chama as pessoas pretas em novembro para discutir, blinda as pessoas pretas em novembro, né, aí de resto elas não existem, né, no ano inteiro, né, é isso, né, assim como o Dia da Mulher, oferecer coisas como o brinquinho de pérola, que ótimo. Não, gente, sério, isso ainda existe, Que e ótimo. assim, porque geralmente são homens que estão, Pensando nisso. o que as mulheres
precisam receber no Dia da Mulher? É uma aula de automaquiagem? Não, gente. Elas precisam de dinheiro para poder pagar o salão. Ou precisam de dinheiro para poder torrar tudo na... Eu ia falar o nome da Sephora aqui, mas eu vou falar. Na Sephora e acabou. Ou não usar maquiagem, porque isso distrai muito. Isso tira poder econômico das mulheres também, se a gente for pensar, né? Se a gente ficar doutrinando o tempo inteiro que é tudo sobre a forma, né? Outro dia eu ouvi uma mulher importante dizendo o seguinte, que ela lamentava muito das mulheres não se juntarem tanto, porque ela disse que já era executiva, trabalhava, né, numa corporação, fazia reunião, decidiam as coisas, aí os homens iam para o charuto e mudavam tudo. Aí no outro dia, quando ela chegava, tudo tinha sido modificado. Porque as mulheres, principalmente as casadas, as mães, quando termina o expediente, elas querem mais ir para casa, elas não vão para o charuto, né? E eles aproveitam vamos dizer, esse momento para às vezes mudar alguma decisão que eles não conseguiram mudar durante elas estarem presentes. E, de novo, estamos falando de economia do cuidado, né? Eles aproveitam o momento que a mulher, que a mochila da economia do cuidado está nas costas delas, né? Para fazer o que eles querem, né? Eu não tenho uma pauta anti-homem, né? Lógico. Eu tenho a pauta a favor da mulher, né? Porque, assim, aliás, eu sou a única filha mulher na minha casa, né? Era uma família majoritariamente masculina, então o meu berço, ele foi muito enviesado, mas muito enviesado. Então, assim, uma família completamente machista, chamo até de antiquada por conta do nível cultural que tinha meu pai e minha mãe, mas me incomoda a pessoa de hoje, no dia de hoje, as mudanças que a gente tem, e uma coisa que me incomoda muito mais é a mulher que aceita estar no comitê feminino. Fazendo falando do quê? Ou então, quando você é chamado para falar assim, vamos falar uma vez eu fui chamada assim, vamos falar da poligonal do Porto de Santos na visão da mulher. Que é bem diferente, inclusive. Pelo amor de Deus, o que tem a ver um com dois? Absolutamente nada. E uma vez eu participei de um evento, também de uma associação de representação de classe de advogados, que o primeiro painel foi só mulher, e da UISTA, e eu fiz o seguinte desafio. Fico muito feliz de vocês terem chamado a gente aqui, mas não estou feliz com a quantidade de mulher que tem na programação, e se realmente vocês encamparam a pauta da equidade, eu quero ver o ano que vem, que seria o próximo ano, quanto de mulher terão nos painéis para falar de assuntos técnicos. Esquece. Não tinha, no ano seguinte não tinha. É óbvio que não. Porque você usa essa pauta para marketing. Sim, é isso aí. Você não incorporou aquilo para você. É isso aí. Então, assim, a gente tem bastante chão ainda, né? Sim. As empresas estão fazendo um trabalho, mas a gente tem que falar muito mais. Muito mais e pôr a polêmica. Pôr o bode na sala, sem medo. Eu sempre falo, a gente tem que falar que o elefante está na sala, né? Não dá para fingir. Agora, eu queria aproveitar aqui, falar do elefante na sala e jogar lá para a Flávia Saad, porque ela tem algumas pessoas na rua que estão respondendo essa pergunta que a gente está fazendo aqui. Será que o poder econômico do Porto chega na mão das mulheres? Luana, quais barreiras que você acha que ainda impedem que as mulheres entrem no mercado de trabalho para trabalhar no Porto? Eu acho que ainda existe muito esse preconceito, né, de que a mulher é frágil, de que a mulher não tem força para fazer as coisas. E a gente não está falando aqui de um feminismo, a gente está falando aqui de oportunidades, né, do que pode ser feito. E isso tanto um homem quanto uma mulher pode fazer também. Então acho que a maior barreira mesmo é o preconceito, de uma forma intrínseca mesmo de todas as pessoas, até mesmo às vezes das mulheres, né, de acharem que não são aptas para isso, né, que estão vulneráveis para fazer esse determinado tipo de coisa. Você acha que tem alguns trabalhos que a imagem que ele passa é de que é um trabalho masculino, mas de com certeza uma mulher poderia fazer? Eu acredito que sim. Eu tenho uma conhecida que inclusive trabalha no Porto e ela empilha máquinas normalmente como se fosse, entendeu? É como se ela dominasse aquilo por completo. Então acho que é um preconceito mesmo, né? É um tabu que acontece e acaba impedindo as mulheres de
de seguirem, mas elas conseguem fazer. Conseguem. Somos mulheres. Que dica você daria para alguém, alguma mulher, uma menina jovem que quer trabalhar nessa área do porto? Vai fundo, mulher, vai fundo. Coloca ali as suas especialidades, o seu comprometimento, a sua força, a sua garra, que eu acho que dá certo, sim. Comércio exterior é amplo, é uma área ampla, diversificada, e eu acho que qualquer mulher consegue desempenhar essa função de uma maneira assim, completa, assim, sem medo, sem restrições, assim. Justamente por ser uma área ampla, né? Então, Arrasou, Luana, obrigada. Parabéns. Bom trabalho para vocês. Obrigada. Legal saber o que a galera pensa, acho que está alinhado aí com o que a gente está falando aqui. Mas eu queria trazer um dado, gente, que é o seguinte. A gente está falando aqui da UNCTAD, né, que é das Nações Unidas, e aí, corroborando com o que a Lu falou, né, a participação das mulheres em portos a nível global é apenas 18%, né? E a participação nos departamentos de operações e serviços é ainda menor, 16%. Foi um artigo da Bárbara Bonciani para a Universidade de Pisa, né? E aí o que a gente tem aqui como tendência, né? Eles têm uma tabela super legal, uma análise que a gente está botando aqui na tela, mas eles estão medindo, né, a participação das mulheres. Então o que está subindo, né? A participação das mulheres no setor de movimentação de carga e operações. E o que está caindo? Os números gerais, os postos de liderança, né, gerenciais e outros, né? Então, assim, isso bate, assim, eu tô falando de um dado global aqui, mas parece que as mulheres estão mais, vêm aqui para operação, né, porque a gente talvez tenha alguns indicadores, mas o poder ainda se dissipando, né? O que vocês estão vendo aí? Em geral, as mulheres elas entram por outros caminhos. A gente já tocou aqui, né? Entram pela parte jurídica, muitas vezes, que é permitido, RH, como foi ADM, o meu caso, né? ADM e tal. Hoje a gente tem um pouco de dificuldade, principalmente nos terminais portuários, de ter um maior número de mulheres, por conta de que é uma obrigatoriedade trabalhar com o OGMO e o OGMO não forma mulheres. Perfeito. Então, aí dá essa disparidade de ter tanta gente no ADM e não tantas mulheres, né, no operacional. Isso é um Pelo contexto menos Brasil, né? Contexto Brasil. Perfeito. Assim, aqui olhando para o nosso terminal, os nossos terminais aqui em Santos. É um momento que o órgão também está se repensando, né? Ele precisa, né, entender que ele vai ter que treinar muito mais a mão de obra, porque a questão da tecnologia vão tirar alguns postos de trabalho e não adianta ficar brigando por isso, que é uma realidade. Aí, provavelmente, eu acredito que as mulheres estarão em maior número, tanto no operacional, quanto nessa parte administrativa. E é uma questão de tempo, né? Depois que elas entrarem para esses cargos, de ter a maturidade profissional e começarem a serem promovidas e, de alguma forma, elas se posicionarem mesmo, né, nos terminais. Perfeito. Eu queria pegar esse gancho e jogar para a Lu, porque assim, sempre que eu olhei a Lu, eu vi muita firmeza, né? Assim, e não é não é uma característica negativa, porque todo mundo pensa assim, não, a ambição é uma característica negativa, mas eu sempre olhei a Lu do jeito que ela falava, essa mulher é corajosa, essa mulher é ambiciosa, essa mulher não tem medo de falar não, né? E isso é uma mentalidade que nem toda mulher tem, né, Lu? Isso é meio de sobrevivência. Exatamente, total. Então, para sobreviver na minha família, para sobreviver na escola, para sobreviver no trabalho, eu comecei, antes de trabalhar com porto, eu trabalhei com construção civil. Tá. Então, não foi fácil, não. Não foi fácil. A escola literalmente foi boa. Foi boa. Então, às vezes, a pessoa confunde um pouco a questão da sexualidade com o modo de sobrevivência que você precisa ter. Talvez eu tenha as duas coisas, e que bom. Antes eu achava que era ruim. Hoje eu acho que é bom, tô extremamente despreocupada em relação a isso, né? Cheguei já tenho meio século. Né? Maravilhosa. Então eu tenho essa plena consciência. Essa questão da mecanização da operação
portuária, ela é... Enfim, ela não dá para você... É inexorável? É inexorável. Não dá para você Mudar ir isso, contra. Uhum. A primeira mulher operadora de portainer no Brasil foi a Fabiana, Temporada 1 Que do é- Lendárias e Portuárias, primeiro episódio, maravilhosa. que tá? era operadora de celulose, e essa operação é feita de via remota. Uhum. Então, assim, já não existe... assim, cada vez que você falar em novas capacidades, em novos investimentos, esquece a mão de obra, carregamento de saco. Então, É isso aí. essas oportunidades, elas estão presentes. A Deep World tem um programa muito interessante, que é o Pra Elas, e o pessoal do Recursos Humanos, eles insistem muito em colocar mulher na operação. Sem perder a parte, o percentual de administrativo e tal, mas é colocar a mulher na operação. Fabiana é um caso, Perfeito. e tem várias outras operadoras. Outro dia eu fiz uma visita com o pessoal da Wista no terminal, e à medida em que, assim, muita gente na visita conosco, e à medida em que o ônibus passava pelas operações e encontrava a mulher, era um frenesi. Uhum. Oi, olha Que lá, legal. uma operadora. Tá. Foi de arrepiar, foi super emocionante. Todas com orgulho mesmo. Então, o programa, ele incentiva a mulher a operar, e se ela não passa nos testes, ela pode recorrer a um reforço. Uhum. Bom, aí então criou aquela história assim, bom, se você é mulher, então você já tá com o emprego garantido. Não, porque o reforço, ele é voluntário. Sim. A mulher vai se quiser, Uhum. assim como o homem também. Uhum. E a contratação da mulher é uma insistência por parte das pessoas do Recursos Humanos de ter motorista, de ligar para os lugares onde foram essas mulheres, para saber, tem mulher aí, motorista de caminhão? Não tem, Legal. eu preciso de mulher. E aí uma coisa importante uma sobe e puxa a outra, né? Tem Uhum, aquela frase que eles usam dentro da Deep World, e para o homem, a camisa é, eu também puxo. Legal, muito bom. Muito legal. Muito Não bom. tinha visto É isso, muito não. bacana. Então, assim, tem muito espaço, mas assim, o Recursos Humanos, ele tem que querer, a empresa tem que querer, Sim. e o board tem que entender Entender. essa necessidade. Senão, E o board tem que endossar, tem que ser Sim. um grande Sim. aliado, um grande sponsor, Sim. né? Isso que você falou é muito legal. Eu só queria resgatar rapidinho uma das coisas que a Fabiana falou na primeira temporada, assim, né? Foi a minha estreia também, né? No Lendárias, e me tocou muito. Porque ela falou assim, olha, eu trabalhava com contabilidade, eu queria dar uma vida melhor pro meu filho, e eu entendia que meio que isso não ia acontecer se eu fosse na linearidade ali. Então eu olhei assim, eu já tinha exemplos na família de gente que trabalhava no setor portuário, e eu falei, cara, tem grana ali, eu vou. Foi. Então ela foi muito drivada para o poder econômico chegar na mão dela. Sim. É um baita exemplo, trabalha na Deep World, super, super carismática, entregou muito nesse primeiro episódio, que eu recomendo que você assista. Então, ela é um exemplo do que a gente está falando aqui, né? Teve ambição, não teve medo, foi lá, fez e percebeu uma oportunidade. E aí tem uma matéria que saiu no começo de 2025, do governo federal, dizendo que até 2026 a gente vai ter 37 novos terminais portuários. Ou seja, a gente vai ter uma mega expansão. Todas as pessoas que trabalham com gestão, né, todas as mulheres que vieram aqui no Lendárias, disseram que está muito difícil conseguir mão de obra no setor, né, mão de obra especializada. Então, a oportunidade que tem aí, gente, para as mulheres é gigante. Vocês concordam com isso? Sim. Então, olha para a câmera, a gente convida essas mulheres. Venham ser nossas colegas de trabalho. Nós precisamos de vocês. Né? Nós precisamos de alguém que endosse as nossas palavras e que continue nesse desafio para as próximas gerações. Né? Exatamente. Próximas gerações. Para as minhas sobrinhas, para as minhas sobrinhas netas, para as minhas É isso aí. filhas das minhas amigas. É isso aí, porque a gente quer que essas mulheres tenham grana, né? Porque tem poder atrelado a isso. Independência, né? É isso aí. Independência. É isso aí. É valor. Valor que isso. não é só o monetário, mas a independência. Mulher que não tem grana, mais Independência propensa... psicológica, independência... Exatamente. Mulher que não tem grana é mais propensa a estar em relacionamento abusivo, né, gente? Tem mil
estatísticas aí que a gente sabe. Dificílimo. Você ia comentar alguma coisa, Rose? Não, eu diria que nós, aqui em Santos, principalmente, a gente tem uma fixação pelo Porto, né? Sim. É normal, porque o Porto realmente ele é maravilhoso, dá muitas oportunidades. A gente tem que dizer que o aéreo está chegando, que outros modais também, né? A ferrovia. As mulheres têm que ocupar todos os espaços quando a gente chama da logística, porque elas sabem fazer muito bem. Inclusive, eu não sei se vocês têm um dado interessantíssimo, as mulheres são muito melhores operadoras de empilhadeira do que os homens. Maravilhoso. Inclusive, na Fórmula 1, a empresa que contrata só pode ser mulher. Quando vem para o Brasil, o requisito é que sejam mulheres. Então, demorou muito tempo para a gente entender que nós estamos no caminho certo, né, do Porto. Vamos deixar as outras atividades, né, que são também muito relevantes, mas aquilo que você falou, né? O Porto tem muitas oportunidades. Basta tem um empresário que ele também diz isso muito bem, e isso é uma verdade que tem que ser dita. O Porto é 24 horas. Sim. E aí, muitas vezes, o jovem, o adolescente, ele no começo da carreira, ele não quer se sujeitar à mulher de trabalhar dessa forma. E muitas vezes perde a oportunidade. Mas se ela tiver o interesse de desenvolver, né, essa questão do 24 horas. Sim. À noite, a gente não tem mais esse tabu, não vamos contratar mais porque é para vaga noturna e tal, porque hoje a gente está preparado para isso, né? Quando a gente começou a falar de mulher motorista, a gente se deu conta que a gente não tinha banheiro para mulher motorista, né? Só tinha banheiro e o vestiário para homens motoristas, e hoje as empresas já se adequaram. Então, na questão do transporte rodoviário de carga, a gente conseguiu, imagina nos terminais portuários que estão anos-luz, né, da gente. Não, isso só assim no Brasil, porque, assim, Singapura, Dubai, as mulheres estão operando remoto, não é? É remoto. Bélgica, Rotterdam, outros países, é tudo remoto já. Eu visitei o ano retrasado o Maasvlakte 2, que é um terminal de container em Rotterdam. Tinham 4 pessoas no pátio, 4 pessoas no pátio do terminal, que era eu e mais 3. Ele era tudo eu e mais 3. Que eram as pessoas que estavam visitando. E um negócio gigante. Gigantesco, não, maior um dos maiores. Só através de um vidro, né? Através de um vidro. Então, assim, tem muitas mulheres fazendo já esse tipo de trabalho. Vamos esquecer um pouco aquela imagem, né, do estivador carregando a saca. Nem é bom pra ele. E pensar na Fabiana, né? Vamos mentalizar a Fabiana. Da escoliose. Da escoliose. Inclusive no homem. Entendeu? Inclusive no homem. Vocês também sofrem, tá, queridos? Mas, assim, amei esse episódio, gente. Amei tanto que até esqueci de falar do QR Code, que tá em algum lugar aqui da tela, que leva aí pro conteúdo da Deep World, caso você queira saber mais, né? De novo, a gente falou no começo, mas vale falar aqui, uma empresa super corajosa. Dê o recado lá pro seu board, tá? Porque é importante isso. É importante quando a empresa tem um ato corajoso, né? De discutir essas pautas aqui, né? E dá total liberdade também, né? Porque esse é um produto cultural, né? Vale dizer, a gente está fazendo Lendárias para realmente ser um marco aí de transformação cultural, gerar debate, gerar conversa, né? A gente colocar aqui mulheres incríveis, né, como vocês, nas lentes, porque é um trabalho que vocês não é trabalho de influenciador, né? Gravar, oi, tô aqui no terminal, gente, bom dia, com esse lookinho. Não é esse trabalho, não dá tempo. Não deixa, segurança não deixa, é ótimo, né? É um trabalho de infraestrutura que move o país e que ninguém tá aparecendo e dando a cara, né? É um trabalho em evento, é um trabalho de articulação, é um trabalho muito puxado, né? Então, é totalmente diferente, talvez, do que a gente vê no Instagram, né? E é um trabalho que está acontecendo, movendo o país, gerando economia, gerando bons salários para mulheres, fazendo a economia rodar para valer. A gente está falando de trilhões de dólares, né, gente? Não é milhão, é trilhões de dólares, né? Então, é super importante que a gente consiga dar voz para esses conteúdos, né? Tem mais episódio, tá, gente? Estamos aqui no fim da temporada, mas não acabou ainda. Eu também recomendo que você vá assistir
os outros episódios dessa segunda temporada. E se você gostou, deixar seu comentário, deixar seu like, fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Muito obrigada, meninas. Vocês têm algum recado final para dar para essas mulheres maravilhosas aí? Tem. Não tenham medo, não tenham vergonha e se qualifiquem. Boa, Lu. Eu estou em várias associações, instituições e sindicatos, e as pessoas me perguntam por que você está em tantos espaços, né? Não tem outras pessoas, aí fico sempre eu. Então, hoje eu estou dizendo aqui, né, para quem quiser. Me ajude. Espaço tem. Eu tenho um tempo determinado. Depois, né, e eu entendo que tenha jovens que pensem, né, nessa atividade e fiquem meio com receio, venham, que essa atividade são para vocês. Perfeito. O meu recado é: mulheres, liderem, protagonizem, né, virem realmente quem vocês nasceram para ser, né? Porque a gente nasceu de fato para liderar, para ocupar postos de poder, para ter dinheiro e para deixar o mundo melhor. Eu acredito muito, parece papo de Miss, né, gente, deixar o mundo melhor, mas eu acredito muito que a gente tem feito isso de uma forma bem interessante como mulher, porque é transformação pura, né, gente? Então, quero agradecer vocês maravilhosas, quero agradecer o time. Hoje a gente está aqui com o estúdio cheio também de outras mulheres incríveis acompanhando aqui e pedir para você deixar o seu like de novo e acompanhar aí os próximos episódios do Lendárias e Portuárias. Até o próximo, gente. Obrigada, Tchau. gente. Obrigada.